diversas entradas, e a gente tem um aprofundamento em Freud, introdução em Freud, que a gente entende que são caminhos de entrada importante para poder começar uma conversa, né? Então, essa primeira mesa é de aprofundamento, eles vão se apresentar, que eu tenho medo de errar alguma coisa. E, em seguida, a gente faz um café, depois tem uma mesa do grupo da parentalidade, antiga pós, a gente não chama mais de pós, é parentalidade e psicanálise. E, ao final, a gente tem o lançamento do segundo volume da revista Traço, que está bárbaro, e que tem 2 entrevistas que vão, alguns trechos vão passar aqui no cinema, a gente está achando chiquérrimo também isso. Então, nesse momento do lançamento da Traço, a gente também vai confraternizar e vai assinar livros, né? O Paulo Bier trouxe o dele, eu trouxe o meu também. E depois a gente segue num calor, se preparem, de 34 graus, mas 700 metros até o samba. Depois nós vamos cair no samba, tá? Então, é isso. Bom, pessoal, bom dia. É uma grande alegria estar aqui, né? Perceber que ano a ano a gente cresce mais em organização, em participação de vocês, né? Vou reforçar aqui o agradecimento a Ellen, a Ana Carolina, não só pela organização do evento de hoje, mas pelo trabalho incrível que elas vêm realizando aí ao longo desses anos. Então, bom, a nossa proposta aqui, né, é fazer uma conversa, né, a partir das discussões que foram aparecendo no aprofundamentos e pontos que foram sendo relevantes para a gente ao longo desse ano na psicanálise. E para isso a gente construiu uma mesa. Eu vou convidar aqui as pessoas que muito gentilmente toparam estar aqui para fazer essa apresentação e essa conversa, que vai ter como título, eu vou ler aqui para eu não errar, Entre o Público e a Normalização, Psicanálise, Ciência e Políticas de Saúde. Então, com muita alegria, eu convido primeiro a Maria Letícia de Oliveira Reis para compor essa mesa. Ela é doutora em Psicologia Clínica pela USP, está também no Gerar no curso de Introdução a Freud e no eixo clínico aqui do Gerar, e ela vai ter como função fazer a mediação dessa mesa. Então, muito obrigado, Letícia. Também convido o nosso querido Paulo Bueno para compor essa mesa. Ele é doutor em Psicologia Social pela PUC São Paulo. Está também com a gente no Aprofundamentos, num eixo que vai chegar, ele ficou mais para o final, né, na questão social. Então, muito obrigado pela presença, Paulo. E, por fim, outro Paulo, dessa vez o Paulo Bier, que é doutor em Psicologia Social pela USP, acabou de lançar o seu livro, que é o seu doutorado, está vendo aqui, convido todo mundo a prestigiá-lo. E está também com a gente aqui no Aprofundamentos, e vai conversar já com a turma, já no semestre que vem, sobre a metapsicologia. Então, vou passar a palavra então a Maria Letícia, agradecendo mais uma vez a presença de vocês e muito ansioso para ouvir o que vocês têm a dizer. Muito obrigado. Diga. O som não está muito bom. Devagar e perto do microfone. Porque a acústica não é tão boa. Tá bom? Obrigado, gente. Gente, bom dia. Um prazer ver caras próximas e pessoalmente. Eu já vou passar a palavra para o Paulo. Estou aqui feliz com o convite entre 2 colegas, 2 Paulos, Paulo Bueno, Paulo Bier. Eu estou com uma dúvida em relação depois a passar a palavra para as perguntas. Um microfone vai, né, para ir. Não sei para quem que eu vou passar, mas vamos abrir direto para poder conversar depois. Vai lá. Oi, gente, bom dia. Uma grande alegria estar aqui hoje, presencialmente. Estão ouvindo bem? Tá legal. Uma grande alegria estar aqui, né? Nesse momento que não acho que seja de encerramento, mas
de fechamento de um ciclo para abertura de um novo. E para debater aqui com colegas queridíssimos e, enfim, né, a Maria Letícia, o meu xará Paulo, inclusive se tiver Paulos, Paulas e Paolas, são bem-vindos aqui na mesa, porque esse era um dos critérios. E para debater um tema muito importante, que está super aquecido, que é psicanálise e ciência com o atravessamento da temática da saúde. É uma temática que me pega particularmente, porque marca a minha trajetória, meu pensamento, a minha clínica e a minha perspectiva a respeito da psicanálise. Então, eu quero ir por um caminho um tanto quanto mais soft desse debate, que é poder falar um pouquinho sobre algumas observações que eu fiz ao longo da minha trajetória. Eu atuei durante muitos anos em CAPS infanto-juvenil, na saúde pública, e é a respeito disso que eu vou falar um pouco para poder chegar no tema da ciência. Gente, é muito eco, é horrível escutar a própria voz desse jeito. Será que fica melhor um pouco mais distante? Não? Putz. Entendi. Valeu. E, bom, é muito interessante, né? Essa chegada do psicanalista no campo socioassistencial e algumas das coisas que a gente observa desde esse lugar da psicanálise. E uma observação que eu fiz, que me marcou muito, em todas as reuniões, em todas as discussões clínicas, discussões institucionais que eu participava, era justamente a noção de sujeito que circulava nesses debates. E essa noção era predominantemente a de sujeito de direitos. Isso fez uma interrogação que me atravessou, me acompanhou ao longo de todo o meu percurso e continua até hoje. Qual a possibilidade de articulação entre o sujeito da psicanálise e esse sujeito de direitos que a gente tanto escuta no campo da saúde pública? Esse era o tema predominante, né, que me levou, inclusive, a formalizar em problema de pesquisa essa questão, mas que me chamou muito a atenção logo de cara como essa aproximação era trabalhada em textos de psicanalistas célebres. Um desses textos é do Jacques Alain Miller, um texto chamado Saúde Mental e Ordem Pública, um texto maravilhoso que ele vai falar que a saúde mental equivale à ordem pública no sentido de existe um mandato aos equipamentos de saúde mental que é justamente o da manutenção da ordem pública. Ali onde a polícia não pode operar, os profissionais da saúde pública são convocados para poder, de alguma maneira, manter a ordem para esses sujeitos inimputáveis. Os inimputáveis abaixo de 18 anos e os inimputáveis por conta de um determinado diagnóstico. Então, ele fala, inclusive, que o mais importante, o que define a saúde mental, os equipamentos de saúde mental, é poder dizer se um sujeito pode ou não atravessar a rua. O que significa atravessar a rua? É atravessar a rua sem ser atropelado, ele diz. E o que essa metáfora significa? É alguém que não fará mal a si próprio e não fará mal ao outro. Uma vez que você não atende a esses critérios, e tu também não pode, portanto, ter a atuação, uma ação policial, né, a respeito da tua conduta, serão acionados os profissionais da saúde mental.
Então, acho isso muito interessante, mas ele avança para falar que o sujeito de direitos equivale ao sujeito da psicanálise, e o critério que ele se utiliza para fazer essa equivalência é justamente o da noção de responsabilidade. Quer dizer, da mesma maneira que se trabalha uma noção de responsabilidade em psicanálise, uma certa leitura da noção de responsabilidade em psicanálise, né, que é pensar o sujeito responsável pela sua posição de sujeito, ele vai fazer essa articulação com a responsabilidade jurídica. E outros textos também de psicanalistas muito célebres que faziam essa aproximação, não só do campo da escola brasileira, mas no Fórum do Campo Lacaniano também, o Quiné faz essa aproximação e me incomodava, no sentido de que eu falava, cara, esses grandes psicanalistas que são referências para a gente estão indo por um caminho que é completamente diverso daquilo que eu vejo na minha prática. Então, por isso que me levou a estudar e a conduzir tanto meu mestrado como meu doutorado em torno dessa questão. Foi um encontro muito interessante, né? Porque aí eu começo a estudar a história da saúde pública aqui no Brasil, da saúde mental pública, como que se deu, como a gente pode pensar a história do agenciamento da loucura por uma perspectiva que é a perspectiva de direitos. E, nesse caminho, eu consigo, né, fazer um recorte da história desse agenciamento que é marcado em torno da noção de direitos. De um lado, a gente pode pensar essa história pré-reforma psiquiátrica como a história da destituição de direitos e, pós-reforma psiquiátrica, uma luta constante pela restituição dos direitos que anteriormente haviam sido destituídos. Então, cada marcação do tempo, desde Pinel, a gente pode falar, até a chegada no Brasil, enfim, da corte portuguesa, que vai mudar a forma de se pensar e o lugar do louco dentro da cidade, a gente vai ver esse processo paulatino de destituição e também uma luta por essa restituição. Esse recorte ele é interessante para poder entender o contexto que eu encontrei nos anos 2010, de todas as discussões estarem em torno do sujeito de direitos. Nessa história, mais proximamente, com a história da reforma psiquiátrica, também foi sendo observado como da desmanicomialização. Até os tempos de hoje, teve processos paulatinos da reestruturação da organização dos atendimentos. Um primeiro momento mais ambulatorial, quer dizer, diferentes especialidades vão atender ainda num modelo mais individualizado, num modelo mais ambulatorial. Acho que isso fica muito marcado na década de 80. A década de 90, ela já vem com o modelo substitutivo da atenção psicossocial, sejam os NAPs em Santos, os CAPs ao longo do Brasil, Cirzan em Minas Gerais, né? E o que eu fui resgatando dessa história é a presença constante da psicanálise no processo de produção de conhecimento, de estratégias e de operacionalização dessas políticas. Não houve um momento em que a psicanálise não ocupasse um lugar protagonista durante esses processos. Eu acho importante a gente trazer esse elemento num momento de ataque da psicanálise, acho que principalmente por tanto figuras que estão fora do campo, né, como também figuras que estão dentro do campo psi. Porque se, por um lado, a gente está em um momento de muito questionamento daquilo que falta à psicanálise, de certas leituras, de conseguir interseccionalizar o debate, a gente também tem que estar atento para poder olhar os pontos de avanço e os pontos em que a psicanálise se fez presente
para o avanço de políticas, de formas de atuação que são fundamentais aqui no Brasil, né? A gente está falando sobre uma das instituições mais importantes que nós temos, que é o SUS. Então, se há falta, se há falha, e quanto a isso não tenho dúvida, a gente também tem que marcar a nossa presença, principalmente quando entra no debate essas figuras horrendas, né, que a gente tem visto, esse livro, Que Bobagem, da Pasternak. E muita gente pega carona nisso. Inclusive, enfim, né, teorias psicológicas que, se a gente for ver, o histórico de pesquisa está completamente apartado do campo da saúde, por exemplo. Bom, que padecem das mesmas falhas que nós. Então, foi muito interessante, né, poder avançar nesse sentido histórico, mas que também ficou essa pulga, né, atrás da minha orelha, que é como pensar essa articulação entre a ciência jurídica e a psicanálise. Como fazer essa articulação num momento em que eu passava na pele uma convocação, eu e os profissionais socioassistenciais passávamos na pele essa convocação constante de um Estado biopolítico e necropolítico nos convocando a ocupar uma posição soberana. A convocar uma posição soberana de decisão sobre a vida de muitos sujeitos que são triturados por essa máquina política, por essa máquina biopolítica. Então, como pensar essa dimensão da decisão do profissional socioassistencial e o que sustenta a nossa prática e o que sustenta também, consequentemente, essas decisões que nós éramos convocados, né, constantemente. Uma decisão que pode, inclusive ser colocada numa perspectiva de uma falsa decisão, porque é uma decisão que já vem com... É um chamado que já vem com uma prescrição de como se decide. Porque todo chamado que é feito numa perspectiva de urgência, ela já tem a prescrição de como a gente deve agir. Bom, eu não estou agorando, mas se tem um incêndio dentro dessa sala, a decisão está dada, entende? Não vai ter muita reflexão. A gente não vai começar a debater, bom, mas o que é melhor, como faremos? Vai todo mundo correr e talvez o mais espertinho vai pegar um dos extintores de incêndio. Mas não tem muitas alternativas em relação a isso. Eu fui em uma exposição recentemente do B.B. King, que eu achei incrível, porque ele estava numa casa noturna, teve um incêndio, eu já usava essa metáfora do incêndio, né? Mas teve um incêndio na casa noturna, e o que o B.B. King fez? Ao invés de sair correndo junto com todo mundo, ele voltou para pegar a guitarra dele. E é a guitarra que acompanhou ele ao longo de toda a vida. Ele salvou a guitarra, quase morreu. Ele, inclusive, nomeou a guitarra com o nome da moça, que foi uma das pessoas que protagonizou o incêndio. Foi uma briga de namorados, né? Mas acho interessante essa cena, porque num contexto de urgência, em que a decisão é dada, você se coloca uma questão que pode fazer com que tu haja de uma maneira diferente daquela que toda a multidão agiu. E é justamente essa uma das funções do psicanalista no sentido do discurso do analista, de poder operar esse efeito de separação que só é dado quando a gente tem uma abordagem diferenciada em relação ao real que nos é colocado. Tem uma articulação que eu acho muito interessante, né? Eu estou falando aqui, tem um texto do Lacan chamado Ciência e Verdade, eu estou fazendo algumas referências, né, a ele, e tem uma que é muito clássica, que eu não vou explicar, talvez o Paulo depois explique, que o sujeito da ciência é o mesmo que o sujeito da psicanálise.
Bom, essa afirmação não significa que o real da ciência é o mesmo que o real da psicanálise. O real da ciência é quando a gente pensa, por exemplo, numa pandemia, em algo que não estava no nosso horizonte, né? Então a gente vai ter que se debruçar em uma pesquisa para poder conhecer o funcionamento desse vírus, para poder entender quais são os efeitos no organismo, qual a possibilidade de reprodução e de disseminação desse vírus, e é o que a ciência faz diante disso que surge como um real que não está escrito, não está categorizado, não está reconhecido por aquilo que nós temos dentro do campo da produção científica. Então é isso que se faz imediatamente quando aparece esse real. A psicanálise é diferente. Não é um real que nós vamos atrás. É um real que opera sobre o sujeito, um real que sofre, um real que faz sofrer, mas que é um sofrimento que produz um enigma. E é na produção desse enigma que se possibilita a operação de uma psicanálise. De um enigma que eu faço questão e eu conduzo essa questão para alguém que eu suponho ter a chave de decifração desse enigma. E isso é completamente diferente. Coloca esse real de entrada em análise, ele diferencia completamente o lugar e o discurso psicanalítico dos discursos da ciência. E qual a relação que isso tem com o campo da saúde e qual a relação que isso tem com o campo do atravessamento jurídico na saúde? Que essa noção de sujeito de direitos é justamente uma noção que não implica a responsabilidade que está articulada à responsabilidade e à assunção subjetiva que a gente espera em uma psicanálise. Então, isso faz um ruído, porque é justamente um tratamento do sujeito que não supõe efetivamente um sujeito. Sujeito de direitos, numa definição jurídica, é aquele que é titular de um conjunto de direitos. Essa titularidade de direitos não implica um sujeito, tanto que um sujeito no sentido psicanalítico, né? Mas um sujeito no sentido jurídico, sim. Tanto que hoje a gente pode falar sobre direito de animais, dos animais, utilizando essa noção da ciência justpositivista, que é o sujeito de direitos. Não tem um movimento de responsabilização, é um movimento de proteção. Ele é titular de um conjunto de direitos que, por exemplo, um carro não é. Um carro é um bem. Se eu quiser quebrar o vidro do meu carro, eu posso fazer. Agora, se eu quiser maltratar um animal de estimação, eu não posso, porque ele é titular de um determinado direito, com uma noção de dignidade que impede que eu faça mal a ele, do mesmo jeito que eu posso fazer ao meu computador jogando ele na parede. Saca? Então, esse tipo de conceito, ele traz problemas quando a gente está pensando e trazendo ele dessa maneira tão monolítica, sem uma flexibilidade, sem a possibilidade de atravessamento de outras formas discursivas para o campo da saúde pública. Porque é justamente nesse movimento que a gente coloca o sujeito como um objeto, e um objeto que é objeto das nossas ações. E quando a gente não tem o atravessamento de outras discursividades, é justamente essa a função da presença do analista, da psicanalista, nos equipamentos de saúde pública, para a gente poder ter uma abertura, uma respiração para a presentificação desse sujeito. Então, foi esse o caminho que eu segui, né, ao longo dessas pesquisas, e que chega com essa conclusão de que, se por um lado, antes a gente vivia esse modelo asilar, desse período de destituição de direitos, em que imperava
um discurso hospitalocêntrico, médico-centrado, a gente não pode fazer a substituição desse discurso extremamente problemático por exclusivamente um discurso de direitos, mas pela multiplicidade discursiva que possibilite a circulação dos discursos que estão em jogo, que vai ser sim o discurso de direitos, vai ser o discurso da legalidade, em alguns momentos vai ser o discurso universitário, de uma determinada cientificidade, não estou falando que na psicanálise não haja cientificidade, e também o discurso analítico. Foi isso que eu preparei para a gente poder dar um start nas discussões. Obrigado. Bom, então, rapidamente, antes de passar a palavra para o Paulo, sua fala, Paulo, me fez lembrar um texto que eu li há muitos anos, cujo título eu não esqueci, estava vendo aqui a autora, a Sônia Altoé, aquele livro Sujeito do Direito, Sujeito do Desejo, né? E essa noção de responsabilidade é muito cara, né, para pensar os feminismos. Então, depois eu quero te ouvir um pouco sobre o debate da responsabilidade subjetiva, né, que a gente vem pensando aí nos últimos tempos. Então, já passo para o Paulo. Então, você quer falar um título, alguma coisa? Me fala. Então, vai lá. Bom dia, gente. Queria começar com os agradecimentos, claro, primeiro a Ana e a Ellen, que organizaram esse evento maravilhoso. Vocês não sabem como é fantástico ter pessoas como a Ana e a Ellen na vida de vocês, gente. É uma coisa, elas resolvem cada coisa, é impressionante. E eu queria agradecer a Vera também, né? Acho que a Vera faz esse esforço lindo de colocar a gente junto. Então, acho que isso é algo muito, muito valioso. E também, sobretudo, por me dar a oportunidade de vir numa sala de cinema sem ser para assistir um filme infantil, coisa que eu não fazia aí há alguns anos. Obrigado, Vera. Enfim, nunca esquecerei desse momento. Não vou ver Frozen, não vou ver, enfim, coisas. Paulo, obrigado pela sua fala. Acho que foi legal, na verdade a gente tinha combinado antes que eu começaria, depois o Paulo entraria. A gente inverteu aqui nesses 5 minutos de conversa antes de começar a discussão. E acho que foi muito legal porque me levou de volta para o ponto pelo qual eu entrei nesse debate entre psicanálise e ciência. Quer dizer, eu atuei, digamos, num CAPS 2 como acompanhante terapêutico por 5 anos. Né? Algo que começou com um estágio, né, de um curso de acompanhamento terapêutico que eu tinha feito, e que acabou o estágio, o pessoal falou, não, fica aí, vamos lá. Eu acabei ficando 5 anos e era um CAPS escola da Unifesp, o CAPS Vila Mariana. Para quem não conhece a Unifesp, o Hospital São Paulo, lá ele tem um funcionamento que é curioso, que são, principalmente a parte da psiquiatria, da saúde mental, são várias casinhas diferentes, espalhadas lá no bairro da Vila Clementino, com vários serviços, né? O CAPS ficava em uma dessas casinhas, tinha o que a gente chamava da casinha da psicoterapia, e tinha um outro serviço que era o CRIA, que era um centro de atendimento para crianças e adolescentes, todos com viés psicanalítico. E em determinado momento, o CRIA foi fechado, se não me engano, em 2011, 2012, sob o argumento de que a psicanálise não era uma ciência e não teria por que a gente colocar dinheiro público em alguma coisa que não tem comprovação científica. Né? Depois de um tempo, esse fechamento foi revertido e depois ele fechou só por motivos de capitalismo e precarização mesmo. Mas esse primeiro fechamento, digamos, foi o que me levou para esse debate. Assim, eu falei, mas o que quer dizer isso? Né? Que quer dizer que a psicanálise não é uma ciência? O que os psicanalistas acham disso? O que os filósofos da ciência acham disso? Enfim, eu comecei a me embrenhar nessas discussões.
E acho que o primeiro ponto, né, na verdade, entrando nessa discussão, a primeira coisa que me deixou bastante surpreendido foi que, olha, aquilo que os filósofos da ciência, ou mesmo, enfim, críticos de outras áreas falam sobre a psicanálise, eu falava, nossa, isso não parece muito a psicanálise que eu conheço, pelo menos, né? Tinha essa distância. Mas essa distância via do outro lado também. Eu falava, nossa, mas isso que os psicanalistas estão chamando de ciência também é uma coisa meio estranha. Parece uma visão meio ultrapassada. Eu não sei se é uma coisa que faz sentido ainda a gente pensar que a ciência é exatamente isso. Né? E essa pergunta sobre, né, isso se transformou numa pergunta que é, bom, afinal de contas, o que é a ciência? Então, eu acho que essa é uma pergunta muito importante e é uma pergunta que a gente precisa reatualizar sempre que a gente está pensando nessa relação entre ciência e políticas públicas. Né? Quer dizer, por quê? O primeiro ponto que eu queria trazer em relação a isso é uma ideia, talvez bastante psicanalítica, de que, para além das definições mais específicas do que é ou não é a ciência, de quais são os critérios que atestariam ou não a cientificidade de uma disciplina, a gente pode pensar a ciência como um sintoma. Né? Acho que esse é o primeiro ponto, um sintoma social. Né? A ciência, ela ultrapassa em muito aquilo que a gente pensa como sendo, digamos, estritamente a produção de conhecimento e a utilidade que isso tem, né? E sem entrar na discussão que a gente poderia pensar simplesmente a produção de conhecimento como um sintoma, no sentido psicanalítico também, mas que a ciência, ela ocupa um lugar social digamos, de amparo. E isso ficou muito claro durante a pandemia, né? De amparo ou de desamparo, dependendo do que a gente está lidando. Né? Quer dizer, bom, era muito bom ver a Natália Pasternak, né, batendo nos negacionistas em TV aberta, né? Era muito legal. Né? Ficamos muito chateados depois. Enfim, dizem que quem tem mais bronca da psicanálise é o Carlos Orsi, não é ela, né? Mas enfim. Mas quando a gente está falando disso, então a gente está falando de uma dimensão afetiva disso que a gente chama de ciência, principalmente da relação que a gente estabelece com isso. E por que isso é importante? Porque, muito embora a gente goste de acreditar que a gente consegue construir, propor definições que não são atravessadas por essa dimensão afetiva, no final das contas a gente percebe que a gente não escapa disso. Né? Bom, Freud fala isso pelo menos desde 1907, 8, quando ele está... Eu chamei a Letícia para dar uma aula no último módulo agora sobre as teorias sexuais infantis, né? Quer dizer, esse é um texto lindíssimo do Freud que ele coloca isso muito, né, de maneira muito clara. Fala, não existe, né, pesquisa, não existe intelecto sem essa dimensão afetiva, sem a angústia, sem o desamparo, né? Quando ele se pergunta, ele traz essa pergunta, né, de, bom, quando é que as crianças começam a perguntar de onde vêm os bebês, né? Quer dizer, bom, é uma situação de angústia, né? De falar, olha, por que ele fala, bom, em geral é quando eles vão ganhar um irmãozinho, ou quando vem os amiguinhos ganhando irmãozinho, né? Eles falam, bom, é como se a criança falasse, não, mas tá tudo tão bem, nós três aqui, por que precisa de mais um, né? Que história é essa? E aí o Freud fala, bom, e aí nascem os cientistas, né? E eles vão começar a criar as teorias super interessantes, muito mais interessantes do que aquelas que os adultos vão contar, enfim, por aí vai. Né? Qual que é onde que eu estou querendo chegar com isso? Né? É que, de algum modo, talvez a gente tenha uma certa ingenuidade, né? E isso a gente vai vendo essa ingenuidade se reatualizar a todo momento. Esse próprio debate sobre psicanálise e ciência, como vocês podem ver, ele é um debate cíclico. Né? Ele voltou agora com a Pasternak, e lá em 2012, 2011, estava lá em relação ao CRIA. Né? Um dos grandes livros, né, críticos em relação à cientificidade da psicanálise, um livro chamado Os Fundamentos da Psicanálise, do Adolf Grünbaum, é um livro dos anos 80, no qual ele rebate as críticas que o Popper fazia nos anos 60, e o Popper faz críticas muito parecidas com as que o Freud rebatia nos anos 30, que, por sua vez, é uma reatualização de críticas que o próprio Freud já tinha rebatido em 1917. Quer dizer, então vocês veem, tem alguma coisa que vai retornando desse debate.
né? E aí tem uma outra pergunta, eu gosto muito de perguntas, né? Quem já teve aula comigo sabe disso, né? E acho que aí tem uma outra pergunta que é, bom, por que essa questão sempre retorna? Acho que uma das respostas para isso é porque a psicanálise, ela, de alguma maneira, ela obriga a gente a olhar para essa dimensão afetiva do fazer científico, né? Quer dizer, bom, afinal de contas, para que serve isso? Né? E quando a gente começa a pensar no para que serve isso, a gente começa a perceber que talvez isso que a gente chama de ciência seja um pouco diferente daquilo que a gente gostaria que a ciência fosse. Né? E aqui eu acho que o livro, né, do Carlos Orsi e da Natália Pasternak, ele é muito claro enquanto um contra-exemplo, né, que é falar, olha, eles têm eles apresentam uma definição que ela é quase fofa, de tão idealizada do que é a ciência, né? Quer dizer, é uma coisa bonitinha, assim, de você falar, olha, que legal, então a ciência é essa coisa que funciona muito bem e que, né, você tem parâmetros muito claros que definem o que é, o que não é e tudo mais. E aí quando, né, você pega pessoas que conhecem mais os debates nos quais eles entram para comentar, falam, mas para eles conseguirem apresentar essa definição, né, tão bonitinha, tão encaixadinha, eles precisam ignorar todo o debate que tem sobre essas coisas. Né? Quer dizer, em relação à psicanálise, o capítulo deles de psicanálise parou nos anos 80, por exemplo. Né? Quer dizer, e olhe lá. Né? Quer dizer, e o que a gente tem, né? Eu acho que como pano de fundo, e acho que isso dialoga um pouco com o que eu entendo que seja a discussão subjacente à fala do Paulo, né? Que é, olha, a maneira, primeiro, como a gente faz, e segundo, como a gente entende a ciência, ela é necessariamente, e aqui eu vou me dar uma certa licença poética, sei lá, científica, né? Quer dizer, ela é necessariamente uma questão de política pública. Né? A Isabelle Stengers, que é uma filósofa da ciência, física, enfim, muito interessante, ela traz isso com muita clareza. Ela fala, olha, a ciência é uma questão política, né? E política no sentido de que ela diz respeito ao bem comum, ela diz respeito ao público. Né? Quer dizer, então, se a gente pensa a política pública, né, de um jeito um pouquinho deslocado, mas desse jeito mais abrangente, quer dizer, a ciência necessariamente é uma questão de política pública. Né? Algo, um sintoma que teria, digamos, essa função de estabelecer um solo comum no qual existe um consenso mínimo em relação àquilo que a gente quer produzir enquanto conhecimento. E o que a gente vai vendo? A gente vai vendo que é muito difícil estabelecer esse consenso em relação àquilo que a gente quer produzir. E que, por outro lado, essa função, essa dimensão afetiva faz muitas vezes, né, quer dizer, com que a gente queira, no final das contas, se afastar dessa ideia de que a ciência ela funciona a partir de consensos. Né? Quer dizer, por quê? Porque se a gente está falando que ela funciona a partir de consensos, a gente está falando que em alguma medida ela funciona a partir de negociações, de acordos, né? A gente está falando que ela não é, digamos, a realização de um conhecimento transcendente que não pode ser diferente daquilo que é. Né? Quer dizer, a gente está falando, não, quando a gente está fazendo ciência, a gente está escolhendo formas de produzir conhecimento e, mais do que isso, a gente está escolhendo sobre aquilo que a gente acha importante, né? Os objetos que a gente acha que são importantes de serem conhecidos, as questões que a gente acha que devem ser desdobradas, né? E sobretudo aqui eu lembro tem um artigo que eu publiquei junto com o Pedro no ano passado, né, Pedro? Saiu no começo do ano passado, chama Perguntas que Importam, né? O gênero e as fronteiras epistemológicas da psicanálise, mas tem algo, né, essa é uma ideia do Ian Hacking, que é, olha, quando a gente está falando sobre ciência, a gente está falando, de algum modo, de um campo que define quais são as perguntas vivas. Né? Então vamos pensar no campo da saúde mental. Né? Quer dizer, quais são as perguntas vivas hoje em dia? O que a gente encontra, primeiro, aqui, isso é um campo de disputa. Né? Quer dizer, bom, a pergunta viva hoje é falar, olha, como que eu faço um trabalhador voltar a ser produtivo do jeito que ele era? Esse é um tipo de pergunta. Né? Existe um outro tipo de pergunta, por exemplo, que é falar, olha, como que eu entendo os conflitos que o trabalhador está tendo em relação ao seu trabalho? São duas perguntas que levam para caminhos extremamente diferentes.
né? Porque a partir daí a gente vai pensar, bom, então qual que é a função da clínica nisso? A função da clínica é fazer com que o cara volte a ser produtivo, ou é fazer com que o cara possa entender de uma outra maneira a função dele no trabalho, poder repensar, inclusive se ele quer estar naquele trabalho ou se ele não quer, como que ele vai se colocar em relação a isso? São perguntas que levam, né, quer dizer, para direções muito distantes. Tem um sociólogo inglês chamado Nicholas Rose, que ele traz isso de uma maneira muito interessante, falando sobre essa que a gente considera, né, a vertente da psiquiatria hegemônica, hoje em dia, que seria a psiquiatria biológica, né? Quer dizer, então, o que quer dizer quando a gente entende que as perguntas vivas são sobre desbalanços químicos, né? Quer dizer, então, a gente vai pensar a tristeza, a gente vai pensar o luto, a gente vai pensar a depressão, a gente vai pensar a ansiedade, né? E pensando, bom, qual que é o desbalanço químico que está produzindo esses sintomas? Né? Esse é um tipo de pergunta que a gente pode fazer e que leva para um caminho, né? Que é muito diferente da gente poder se perguntar sobre, bom, o que está produzindo isso socialmente, por exemplo. Né? Um dos exemplos que o Nicholas Rose dá, que acho que deixa muito claro, ele fala, olha, você tem hoje em dia na Europa, nos Estados Unidos, né, grandes projetos de mapeamento cerebral, né, que vão justamente nesse sentido de falar, olha, vamos entender como que o cérebro funciona, a partir disso a gente vai conseguir encontrar terapêuticas mais eficazes para os sintomas e para o sofrimento e tudo mais. Ele fala, e o que acontece é que essas pesquisas, elas recebem bilhões e bilhões de dinheiros, né, de dólares, de libras, de euros e tudo mais. Na Inglaterra, especificamente, ele fala, olha, a gente está investindo nessas pesquisas que são pesquisas que, na verdade, o que a gente conhece em relação ao funcionamento cerebral já permite a gente entender que elas não vão dar os resultados que elas prometem dar, mas que o mais grave é que, para colocar dinheiro nessas pesquisas, a gente tira dinheiro de outros lugares, por exemplo. Por exemplo, de pesquisas que na Inglaterra são do campo da sociologia, mas que estão dentro da saúde mental, que vão falar, olha, existem correlações muito diretas, por exemplo, entre insegurança habitacional e alcoolismo, e depressão, e surtos psicóticos. E, né, quer dizer, ele fala, olha, se a gente está querendo, no final das contas, pensar no bem comum e pensar como que a gente melhora a vida das pessoas, essas pesquisas da sociologia, elas são muito mais promissoras. Mas a gente está escolhendo olhar para esse outro tipo de pensamento sobre o sofrimento. Né? E aí a pergunta é, bom, por que a gente escolhe olhar para esse outro tipo de maneira de entender o sofrimento? Né? Quer dizer, como que a gente define, né, no limite, quer dizer, isso tem a ver com como a gente pensa, inclusive, a própria noção da verdade. Né? Quer dizer, bom, então, por que a gente está definindo que a verdade do sofrimento ela precisa ser pensada em termos neuroquímicos e não em termos sociais, por exemplo? Né? Então, isso vai trazendo, por um lado, essa ideia de que bom, existem, então, maneiras, digamos, por um lado, né, quer dizer, a gente tem uma variabilidade no fazer científico, né? Essa variabilidade, ela comporta, inclusive, modos de pensar sobre o sofrimento que colocam muito mais em cena, muito mais em foco, conflitos sociais, né? E isso é algo muito claro, né? Quase isso é um ponto que a gente trabalhou muito no livro do Lattes Philippe, no último, né? No Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento, né? Quer dizer, que é quase como se você tivesse um funcionamento, né, da própria organização social, no qual a ponta, né, quer dizer, da organização econômica seja a saúde mental, né? E por que a saúde mental vira a ponta? Porque você vai produzindo, né, um funcionamento, né, primeiro de individualização do sofrimento, quer dizer, então você vai produzindo um caminho de que, bom, o sofrimento que existe na vida de um trabalhador, ele não tem mais nada a ver com as relações de trabalho, ele tem a ver com o desbalanço químico do trabalhador. Né? Quer dizer, então você tem, inclusive, aí dois pontos. Né? O primeiro é uma individualização e o segundo entra nessa questão, inclusive, da
da questão do sujeito, que é falar, bom, na verdade, nem tem a ver com você, né? Quer dizer, é um desbalanço químico, vamos tratar a química, né? Não, tem algo dessa ordem, mas o que subjaz a esse deslocamento da questão do sofrimento e por isso que a psicanálise muitas vezes ela se coloca de um modo muito incômodo, o que subjaz a isso é uma retirada da dimensão conflitiva de como a gente pensa o sofrimento. Por quê? Porque se a gente pensa só em termos de desbalanço químico, a gente não está mais pensando em conflito. Né? Se a gente começa a pensar em conflito, a gente acaba voltando isso, acho que, né, vocês vão ver com o Paulo no módulo, né, quem está no aprofundamento vai ver no módulo sobre o psicanálise e o social, né? Quer dizer, se você dá essa centralidade para o conflito em relação ao sofrimento, você acaba voltando para o social. Isso é muito, muito central no Freud, pelo menos. Né? E então o que a gente vai vendo é quase como se fosse uma certa realização extremamente realista da frase da Margaret Thatcher de que o social não existe. Né? Quer dizer, o que ela está falando? Ela está falando isso especificamente numa luta contra os sindicatos, né, lá na Inglaterra, nos anos 70, blá, tal, né, mas o que isso vai produzindo? Vai falando, olha, não tem essa história de resolver as coisas coletivamente, de resolver as coisas socialmente. O trabalhador negocia com o patrão, esse é o melhor jeito, o social não existe. Né, e então não tem o conflito social. Então o conflito passa para a esfera individual. Mas fala, não, mas também ficar colocando conflito na esfera individual é muito pesado para as pessoas. Né, então vamos tirar o conflito daqui também. Vira só desbalanço químico. Né? Quer dizer, então, tem algo, quando a gente vai se perguntando, então, por um lado, sobre os modos de produzir conhecimento, que está intimamente ligado a essa questão que é, bom, o que a gente quer produzir? A partir de quais são as respostas que a gente quer responder? Né? Qual que é o horizonte comum que a gente está querendo tratar quando a gente está produzindo conhecimento? E aí, acho que a gente volta para a questão, né, da relação entre ciência, políticas públicas de saúde e psicanálise, justamente de um lugar, digamos, invertido, né, de falar, olha, talvez não se trate de falar, olha, o conhecimento que está produzido é o conhecimento que existe, é o conhecimento transcendental, e a gente vai aplicar ele às políticas públicas, né, que a gente quase cai aí nesse caminho numa certa ideia da política como gestão, inclusive, né, essa ideia muito PSDBista do começo desse século, assim, né, bom, não, o bom político é um bom gestor, né, não, enfim, a morte da política em si, né, e falar, olha, não se trata disso, se trata primeiro da gente pensar o que a gente quer fazer, o que a gente quer construir em comum. E a partir disso a gente produz, vamos falar, bom, então vamos ver quais são as perguntas que importam e como que a gente consegue responder essas perguntas. Quando a gente faz essa inversão, a gente vê que, bom, as maneiras que a gente tem, né, que a gente consegue construir para responder as perguntas que a gente quer responder, elas são necessariamente muito variadas. Né? Elas levam para essa variabilidade e elas demandam, eu diria que pelo menos dois pontos. Vou terminar. O primeiro é de uma implicação, né, de todo mundo, quer dizer, então a ciência ela deixa de ser, digamos, só esse lugar de um amparo, esse lugar de alguma coisa que é oferecida para os cidadãos e começa a ser algo que demanda uma certa implicação. Né? E por outro lado, né, que é solidária a essa própria ideia, a ciência ela se torna alguma coisa pública, né? Quer dizer, uma coisa que não só diz respeito, que não só serve para todos, mas que de alguma maneira demanda a participação de todos. Não que todos necessariamente vão trabalhar com a produção de conhecimento, mas que todos devem participar de alguma maneira da determinação dos problemas que a gente quer resolver socialmente. Vamos abrir para a conversa. Obrigado, gente. Bom, antes de abrir para o debate, eu queria fazer um comentário com vocês que são dois pesquisadores que me chama muita atenção a coerência do percurso. Né? Os dois contaram um pouco para nós como começaram, né, as pesquisas. Né? Isso me chama a atenção. Não sei se alguém já te falou isso, Paulo, mas tem uma coisa que, assim, você... Não podia. De que você trabalha com a questão da ciência
e é um editor, né? Você trabalha com Lacuna, trabalha agora com a revista do Gerard, e isso é muito coerente discursivamente, né? Se a gente for pensar, porque o que na psicanálise que a gente tem como um problema, que é assim, como que a gente fala do que a gente faz, né? E não publicar e não falar como fazemos as coisas piora, né? Como é que a gente vai mostrar que é eficaz? Como é que a gente vai mostrar que funciona, né? Então, o fato de você ser um editor, eu acho isso muito coerente, porque pensando assim na ideia de fazer coisas com palavras, né? Que é a ideia de performatividade da Butler, da Shoshana Felman, né? De como que a gente então faz o que faz. Eu me lembrei que dessa importância de ir reduzindo e de mostrando e transmitindo, né, na banca de qualificação, seu orientador estava na época, né? A gente foi colega na USP. E uma das coisas que ele disse para mim, ele falava assim: Letícia, o conceito é o menor número de definições possível, né? Então, é quase como, falando de uma forma mais poética, como é que a gente deixa a palavra aí a ponto do dicionário, né, para poder ter acesso, para poder circular e transmitir. Então, é isso. Vou abrir, então. Não percam a oportunidade de fazer uma pergunta aqui, porque está muito legal. Até tirei uma foto de vocês aqui nesse cinema, nesses divanzinhos. Quem quer falar? Vocês querem? Oi, bom dia. Bom eu sou dia. Júlia. Eu queria escutar um pouquinho. Primeiro, agradecer a oportunidade, muito bom estar aqui. Paulo, a sua fala. Qual Paulo? Não dá nem para falar Paulo B, né? Não, dois bebês aqui. Para o Paulo Bueno. Me desperta muito querer te escutar um pouco sobre a relação do tempo do sujeito com o tempo da política pública, porque isso é uma coisa que, além de todos esses outros atravessamentos, tem uma questão que geralmente, especialmente no atravessamento com a justiça, né, com o sujeito do direito e não necessariamente de direito, a gente tem que fazer uma articulação entre o tempo do sujeito e este outro tempo. Se você pudesse dividir um pouquinho sobre isso. Tá, nós vamos pegar mais duas perguntas e depois eu passo a palavra para eles. Oi, eu sou Edna. E aí, escutando o Paulo Bier, eu fui levada a um sentimento assim muito frequente na pandemia. Eu entendia e sentia como uma roubada da pandemia a reivindicação que a gente teve que fazer do saber científico, assim, diante de um contexto fascista, um governo que colocava a gente em risco de diferentes formas. Eu me vi repostando a Pasternak, vídeos, né, que reivindicavam a ciência, e eu fazia, nossa, que cilada. Por quê? Antes disso, muito afetada pelas epistemologias feministas, vou chamar assim de forma geral, a gente já questionava o saber científico. Me vem à cabeça, e aí você traz a pergunta, né, a quem serve o saber que é produzido? Quais são as marcas de intencionalidade nesses saberes que são produzidos? Essas são perguntas anteriores, que a partir do feminismo, dos feminismos, eu já me fazia, e eu acho que vale trazer as epistemologias feministas para essa roda também, né? Me lembrei de um texto da Donna Haraway, que é o texto sobre saberes localizados, porque eu entendo que é uma das grandes contribuições do feminismo é esse questionamento à ciência, né? E é um questionamento anterior. Aí, nesse processo de associação livre, me veio à cabeça um filme do cinema pernambucano chamado Domésticas. E é um filme, não sei se vocês já viram, mas em que as câmeras são dadas para os filhos das patroas para filmar as empregadas domésticas.
E eu acho esse filme interessante, enfim, suscita várias reflexões, mas toda vez que eu assisto, eu me pergunto, e se a câmera estivesse na mão dos filhos das empregadas domésticas, né? Se a câmera estivesse na mão de outras pessoas desse contexto, a gente certamente teria outros filmes. E eu acho que a percepção ou o reconhecimento dessas marcas de singularidade é uma grande contribuição que a psicanálise, e aí forçando ou facilitando esse encontro com o que eu estou nomeando de epistemologias feministas, podem trazer, né? O reconhecimento dessas marcas de singularidade que vem a partir do que escapa dos processos intersubjetivos que compõem aí esses nossos territórios afetivos também. Então, eu queria trazer as epistemologias feministas falando de uma forma bem geral para essa roda. Nem fui eu, hein? Mais uma pergunta? Eu queria que como que chama o seu livro, Paulo? Então, o livro do Paulo saiu, está lá fora. Eu queria que você falasse um pouquinho depois, quando você for responder. Eu não sei se é uma pergunta ou se é mais um comentário, assim, né? Mas escutando principalmente a exposição do Paulo Bueno, fiquei pensando na questão da internação compulsória, né? Que é um debate que também retorna, né, Paulo? Assim, vira e mexe, sempre que tem uma operação na Cracolândia, volta a se falar em internação compulsória, né? E eu trabalho na Defensoria Pública e a gente recebe pessoas, familiares, né, que chegam pedindo internação compulsória, né? Seja por transtorno mental ou por uso de drogas, normalmente, né? E aí fiquei pensando, assim, né? Porque quando chegam esses casos na defensoria, eles sempre encaminham para o meu setor, que é o setor interdisciplinar, que tem uma psicóloga e uma assistente social. E aí a gente começa, né, esse atendimento sempre por uma linha, né, de ir questionando com a pessoa, né? Por que você acha que fulano tem que ser internado? Já foi internado? Normalmente já foi internado outras vezes. E aí, funcionou? Né? Vai nessa coisa de ir devolvendo um pouco as perguntas, né? Mas sempre chega um momento em que, e eu acho que aí também é porque é um contexto em que a gente não está ali, né? É um contexto muito recortado, assim, né? A gente tem poucos atendimentos com aquela pessoa. Sempre chega um momento em que a gente acaba tendo que apelar para a lei, né? Fala assim, olha, mas existe uma lei, né, que defende os direitos das pessoas com transtornos mentais, né? Então, foi uma coisa que eu fiquei pensando também, assim, sobre essa coisa do sujeito, né, o sujeito da psicanálise, mas também o sujeito do direito, né, essa interlocução. Mais alguma? Né? Vou passar então para o Paulo. Qual o teu nome? Agradeço as questões. Eu vou começar respondendo a questão da Heloísa sobre a internação compulsória. Porque, bom, o que a gente acaba testemunhando na rede é justamente uma situação muito, muito dramática que algumas famílias vivem em certas situações que nos faz entender esse movimento desesperado na solicitação de uma internação compulsória. Obviamente que a gente também tem um olhar crítico para os discursos que chegam a essas famílias de colocar a internação compulsória como única via de encaminhamento dessa situação, mas a gente também observa que a situação de abandono desses sujeitos a essas famílias é parte da produção desse tipo de pedido. Então, quer dizer, acho que tem um primeiro momento que é estarmos sensíveis a esse elemento, e o que nos leva para um segundo elemento, sempre nessa via de fazer perguntas,
por qual motivo, qual foi o caminho para a construção dessa situação de desamparo do sujeito e da família que estão completamente abandonados e sem uma rede que possa sustentá-los. E, nesse sentido, a gente acaba entrando num contexto de uma complexidade muito grande, porque a gente vai ter que pensar todo o histórico de subfinanciamento do SUS, que começa, que na realidade é histórico, mas que se mantém, né, mesmo durante os governos progressistas, e que ganha novos capítulos após o golpe de 2016 e aquilo que nós vimos dali em diante, né, com diversas medidas do Michel Temer para desestruturação mesmo do aparelho de Estado da saúde. Então, tem uma complexidade muito grande, porque esse sucateamento a gente vê no dia a dia dos equipamentos, né? Parece que é uma implosão desde dentro para que a coisa não funcione. Seja pelo lugar que os profissionais são colocados, pelo lugar que a equipe de coordenação é colocada. É uma questão de erosão da própria estrutura. Apesar disso, eu não quero trazer aqui uma visão pessimista, né? Mas é porque isso tudo precisa estar colocado para a gente não cair numa culpabilização irresponsável das famílias que estão nesse movimento. E também a gente poder abrir para produção de soluções criativas diante desse problema. E aí a gente volta para a produção científica, que quando eu exalto a psicanálise, não é só a psicanálise. Tem muita coisa sendo produzida no campo da saúde pública, no campo da saúde coletiva, muitas estratégias, muitas tecnologias que vêm sendo produzidas e que são implementadas em algumas localidades, mas que a gente precisa pensar como a gente consegue fazer com que essas tecnologias possam ser ampliadas, né, para outros setores, que passa por toda essa questão política, por toda essa questão de financiamento, mas que eu penso principalmente na questão da intersetorialidade. As relações entre saúde e o campo jurídico precisam necessariamente se sustentar na noção de intersetorialidade. Como a gente consegue produzir um caminho que responda às demandas desse sujeito e desse território. Responder a demandas de um sujeito e de um território significa que essas respostas elas não são unilaterais. Não são respostas da saúde, não são respostas da educação e não são respostas jurídicas. Isso que chega como uma demanda vem com toda a complexidade, né, que o Paulo cita quando fala sobre, um problema habitacional, ele não é só um problema habitacional. Ele envolve outras tantas características. Eu vou trazer um exemplo que já amarra com a questão que é trazida pela Júlia, que eu acho que é bastante didático, de uma garota que chega no CAPS Infanto Juvenil após uma série de episódios em que ela literalmente causa na escola, causa na unidade de saúde, e lá chegando a gente começa a entender um pouco o caso. Uma menina de 7 anos que mora com a mãe e o irmão e que observamos que naquela situação a demanda era muito maior do que simplesmente uma questão comportamental. É uma garota que está numa situação de sofrimento, uma mãe que não tem onde morar, mora em uma igreja por conta de uma benfeitoria, uma solidariedade do padre, da paróquia. Um menino que está fora da escola, com 3 anos de idade, e essa garota, né? E se sustentam pelo Bolsa Família.
Então, a ação do assistente social ela é muito imediata. Ele consegue garantir a escola para esse menino que estava fora da educação infantil, ele consegue um emprego na frente de trabalho, que é um programa do governo estadual, era um programa, não sei se existe ainda, do governo estadual, que se trabalhava 4 ou 6 horas por dia e ganhava ali um salário mínimo para essa mãe. E consegue também um aluguel social. Em pouquíssimas semanas, o menino perde a vaga na escola, porque a mãe não levava ele teve faltas, enfim, uma fila enorme, né? A mãe perde o emprego, porque ela também começa a faltar, e aí ela vai entrar na fila na frente, vai entrar numa fila, né, que ela vai ter que ficar, sei lá, 1 ano sem poder entrar novamente na fila de trabalho, na frente de trabalho. E é uma situação de fracasso, mas que ela e a menina continuou com os atendimentos e com ela as coisas caminharam até. Mas acho que esse exemplo ele é muito didático, porque vai falar justamente sobre o descompasso dos tempos do sujeito, e para o sujeito eu estou falando essa mãe, que posteriormente, quando a gente passa a escutá-la, a gente fala... Bom, enfim, né? Na época foi chamada de um quadro crônico de depressão, né? Mas um sujeito melancolizado, que inclusive a situação dela chega nesse grau, além do abandono da mãe solo, mas também passa por ela não se adequar às exigências do tempo neoliberal, e nós fomos incapazes de olhar para isso, para olhar para esse descompasso de tempo e poder oferecer uma resposta clínica e política mais adequada a esse sujeito e mais próxima do tempo desse sujeito. Então, na ânsia de poder responder a essa urgência, né? Urgência já tem uma decisão prescrita, a gente acabou metendo o pé pelas mãos e, de fato, teve perdas aí, né? Porque depois ele entra na fila da escola, é muito mais difícil tu colocar o menino na escola de novo, é muito mais difícil tu colocar a mãe num programa de emprego, quando ela já podia sustentar. E, posteriormente, isso foi possível. Bom, então, acho que dei um sobrevoo, né, nas questões da Júlia e da Heloísa, mas é um pouco por aí que eu pensei. Edna, obrigado. Eu acho que trazer as epistemólogas feministas, a epistemologia feminista, de fato, é algo muito importante para a discussão, tanto para a gente pensar a ciência em geral, como inclusive para a gente pensar a psicanálise. Eu não vou me deter muito nisso, inclusive, porque acho que a pessoa mais apta a falar sobre isso aqui é a Letícia, não sou eu. Mas só para fazer 2 comentários muito breves. Quando eu trago essa ideia das ideias vivas, das perguntas vivas, ela está num texto do Ian Hacking, que chama O Quão Inevitáveis São os Resultados de uma Ciência de Sucesso. Título horrível, né, para um artigo, mas enfim. E ele traz, né, essa ideia da gente pensar a contingência, a intencionalidade e tudo mais do fazer científico, e ele traz uma ideia da Evelyn Fox Keller, que é uma epistemóloga feminista e trabalha muito com biologia. Ela tem um livro que chama Explicar a Vida, no qual ela traz uma dimensão que é muito interessante, que não é só sobre as perguntas que a gente faz e qual que é a nossa intenção, mas inclusive sobre como a gente fala das coisas. A Evelyn Fox Keller ela traz uma questão falando, olha, se a gente pega a própria biologia enquanto disciplina, tem algo que é muito marcante, que é como a biologia funciona dentro de um discurso bélico. Quer dizer, então, os termos que a gente usa para pensar a biologia são termos meio de guerra, né? E ela fala, talvez se a gente usasse outras palavras, a gente teria outra biologia, né? Quer dizer, tem algo dessa dimensão, inclusive, que é muito sutil e que na própria psicanálise isso também é muito importante. Eu lembro de um texto de uma colega da Letícia do GPF, da Léa Silveira, que chama... Assim é a mulher por trás de seu véu, né, no qual ela vai questionando o vocabulário psicanalítico. Né? Fala, olha, a gente fala sobre falo, a gente fala sobre... Né, tem de nome do pai, né, diversos termos
que a gente entende que são termos, enfim, que respondem a uma discursividade patriarcal, digamos assim, e que aí a gente tem todo um trabalho de falar, não, mas não é bem isso, a gente pode, né, esse conceito não precisa necessariamente remeter a isso e tudo mais. Eu falo, mas por que a gente continua usando essas palavras, então? Né? Quer dizer, por que a gente não muda as palavras que a gente usa? Não, inclusive, talvez fosse mais fácil, né, do que ficar tendo que justificar a todo momento, né? Então, acho que é muito, muito legal você trazer isso para a discussão. Acho que contribui bastante. Obrigado. Você quer falar um pouco? Eu acho que hoje vocês que falam. Mas por que usar essas palavras e junto com a importância de nomear outras, de dar nomes ao que antes não tinha nome, né? Você não quer falar do seu livro? Fala. Eu não, quero que as pessoas leiam. Não. O meu livro trata um tanto das coisas que a gente falou aqui, gente. Eu fico muito tímido, para a verdade. O título é Verdade, Sofrimento, Psicanálise, Ciência e a Produção de Sintomas. O meu ponto central é justamente pensar em como que as maneiras que a gente pensa sobre o que é a verdade, e mais especificamente quando a gente está pensando sobre sofrimento, como que isso leva a cenários muito diferentes política e eticamente, basicamente. De maneira muito geral, é isso, assim. Então. Obrigado, Letícia, por me fazer falar do meu livro. E aí, gente? Quem mais? Temos tempo? Paulo, você quer falar mais alguma coisa? Eu não tinha respondido a tua colocação, né? Bom, primeiro é interessante, né, poder trazer a Sonia Altoé, porque, de fato, acho que ela é uma autora que se debruçou efetivamente sobre essa questão do sujeito jurídico e trouxe também, né, para divulgação e para circulação outros autores de fora, Pierre Legendre, né, que já estava em um processo mais avançado de pesquisa sobre esse tema. Mas o ponto que você coloca, eu acho que sempre é importante a gente poder mencionar que existe uma tradição de pensamento por trás, né? Porque é basicamente assim que se faz ciência. A partir dessa tradição, a gente pode dar continuidade, pode se contrapor a isso que é colocado, ou pode propor algo completamente novo. Então, acho interessante trazer para o debate, mas a questão que tu coloca mais especificamente é a respeito da responsabilidade subjetiva, que tem toda uma discussão a respeito disso, especificamente no campo lacaniano, em torno de um texto que se chama Ciência e Verdade, e que eu havia colocado, né, sobre um tipo de compreensão que se tem sobre a dimensão da responsabilidade em psicanálise, principalmente a partir desse texto. Tem uma leitura mais clássica, que vai indicando que o sujeito é sempre responsável pela sua posição, né? Mas existem outras leituras alternativas, acho que principalmente dessas psicanalistas, né, que estão em torno do pensamento do psicanalista argentino Eudenstein, que é de repensar essa colocação e jogar para o lado do analista essa colocação. Que a posição de sujeito do qual se deve responsabilizar é o lugar sustentado pelo psicanalista a partir da sua oferta. Então, é interessante poder pensar essas outras formas de leitura e de compreensão do texto, porque modifica completamente
Essas articulações que são feitas entre a responsabilidade jurídica e a responsabilidade psicanalítica. O que não significa, evidentemente, que a noção de responsabilidade não nos seja central, de responsabilidade e de assunção subjetiva. Mas como que a gente pode pensar esses termos, essas noções, quando a gente inclui no debate essas dimensões políticas e de determinação da constituição subjetiva dos sujeitos políticos? Porque é justamente a interrogação a respeito do modo que se trabalha com a questão do universal em psicanálise. Quais são as determinações, as relações que a gente tem, que a gente vê, quando a gente começa a interseccionalizar esse debate, e não apenas no nível de que tanto se fala de uma dimensão de identidades, mas de uma dimensão de constituição, né? Como a questão do feminino e do masculino atravessa o sujeito desde a Constituição, como a questão da branquitude e da negritude atravessa o sujeito desde a Constituição, né? Como a questão da transgeneridade ou da cisgeneridade atravessa o sujeito desde a Constituição. Acho que são questões bem importantes a serem colocadas. E que, de uma certa maneira, a gente vai ter que pensar quando ali na frente vier essa questão do risco, acho que principalmente quando a gente está no campo da saúde pública, de uma hiperresponsabilização do sujeito, de uma forma irresponsável, né, por parte do profissional, seja ele quem for, quando a gente não consegue fazer todas essas articulações. Eu tendo muito a pensar, pelo menos me orienta muito a pensar nesse tema, a discussão a respeito das neuroses de guerra. Porque as neuroses de guerra é justamente quando o Freud vai ter que se colocar em questão a teoria da fantasia como a grande intérprete de todos os impactos traumáticos que o sujeito venha a ter. Quer dizer, o que é essa neurose de guerra? O que é essa neurose que se constitui por aquilo que vem de fora em termos freudianos? Né? Dentro e fora em termos freudianos, que já não... acho que já se aplica de uma maneira diferente em termos lacanianos. Mas o que é isso que vem de fora, que me impacta e que produz sintomas, que produz efeitos? E depois de muita elaboração, né, ali, inibição, sintoma e angústia, ele vai trazer uma resposta de que o desamparo ele sempre tem alguma coisa a ver com as condições de leitura que esse sujeito tem desses fenômenos que lhe impactam. Essa condição de leitura a gente pode chamar também de participação subjetiva. Então, a pergunta que vem para a psicanálise é, a pergunta que nos interessa, quando a gente pensa em um evento coletivo, um evento traumático coletivo, é por que nem todos se traumatizam num traumatismo que nós chamamos de coletivo. E quando a gente faz essa questão, a gente vai ter que direcionar essa pergunta para uma a uma dessas que foram impactadas por esse grande traumatismo. Seja a neurose de guerra, seja um acidente, seja esse incêndio que eu estou chamando a todo momento para essa sala. Então, beleza, teve um incêndio. Algumas pessoas vão sair traumatizadas disso, provavelmente, mas nem todas. E aí a gente vai dirigir a questão para cada um, para cada uma. E essas condições de resposta, eu entendo que tem uma dimensão social também nessa leitura, né? Quais são as lentes sociais que são oferecidas para a gente ter condições de simbolização desse fenômeno? Quais são as condições que são oferecidas, por exemplo, quando no Jacarezinho entra a polícia e mata grande parte desses jovens e adolescentes? E essas mães
não tem a possibilidade de uma legitimação do luto delas, porque vão falar que esses adolescentes estavam com maconha no bolso ou qualquer coisa do tipo. Isso é o discurso social retirando possibilidades e recursos, né, de simbolização para essas mães. Mas também as nossas condições elas são determinadas pela solução desse trauma primeiro, né, que se amarra na dissolução do Édipo, né, ali nos confins do complexo de castração. Isso também diz dos nossos recursos para poder simbolizar e para poder fazer a leitura disso que nos ocorre. Então, eu vou pensando que quando a gente responde que existe uma dimensão de responsabilidade, não necessariamente tenha que cair nesse sentido de uma hiperresponsabilização do sujeito, mas de como, num processo analítico, ele vai poder se colocar em questão de por que justo a mim coube ser eu, sabe? É um pouco por aí. Só te escutando, Paulo, me vem uma ideia de que talvez seja necessário a gente fazer uma separação, que não é muito comum, entre responsabilidade e intencionalidade. Quer dizer, muitas vezes quando a gente pensa na responsabilização, a gente traz subjacente essa ideia de falar, mas não era isso que você queria, né? Você não causou isso para você mesmo, como se... E quando, na verdade, a gente pode pensar a ideia de responsabilização falando, olha, no final das contas, quem precisa se haver com isso é você. Não adianta outro se haver com isso, porque, né, então a gente pensar a responsabilização enquanto algo que vai no sentido contrário de um processo de alienação, né, é muito diferente da gente pensar a responsabilização a partir, digamos, de um processo de dar uma consistência para a intenção que talvez não tivesse colocado lá, né? Enfim, só um comentário, mas me ocorreu escutando. Obrigado. Posso fazer uma Claro. pergunta, então, Eu ia enquanto te o pessoal perguntar se eu não ia falar nada. vai se aquecendo para fazer mais uma rodada? Tá, vou tentar ser breve. Paulo, você ficou falando do fogo, né? E eu acho que eu vou, talvez, embarcar isso para começar aqui a apresentar um pouco uma brisa que eu espero que se desdobre numa pergunta. Eu lembro que quando o Museu Nacional pegou fogo, foi um pouco próximo da época que a Notre Dame pegou fogo. Não sei se vocês lembram disso, tem alguns anos, né? E, à época, eu vi um comentário que eu até achei meio besta, assim, eu não entendi, mas hoje eu ressignifiquei ele, né? Que eram algumas pessoas ligadas a... Coloca o microfone mais próximo. Mais próximo, tá. Algumas pessoas ligadas a reflexões e saberes indígenas falaram, a gente está lendo isso como uma questão muito objetiva, né? Mas essas entidades, elas têm... Talvez elas estejam querendo dizer alguma coisa. Os prédios não são apenas coisas. E por que eu estou dizendo isso, começando com essa abertura? Porque me parece que tanto o direito quanto a ciência têm muitas coisas em comum, né? São formas de pensar a relação entre os sujeitos, a relação com o mundo, que nascem na modernidade, né? Vão encontrando uma forma muito parecida com a que a gente tem hoje no século XIX. E a psicanálise aparece no final, né, desse momento, já apresentando uma certa crítica em relação à modernidade. Porém, eu fico com uma agonia, né, nas nossas discussões, porque parece que a gente vai apresentando boas críticas à normatividade jurídica, à questão de uma certa objetivação da ciência. Porém, o que me causa é que parece que a gente está lutando, apresentando questões, né, para os emissários, e não para quem de fato comanda essa forma de organização, que é uma modernidade capitalista, né? Ou seja, ciência e direito são duas formas de organizar a sociedade, né? Vem chamando, sei lá, sistema mundo colonial, né? O processo para ser
algo um pouco mais relativamente recente no Brasil, o processo de escravização, por exemplo, era algo que tinha a chancela e o aval tanto da ciência quanto dos meios jurídicos, né? Então, dou essa volta para perguntar se será que não seria, sei lá, mais fácil a gente cortaria um caminho se a psicanálise começasse a se colocar, né, de fato como um saber que nega ou que faz frente a essa lógica mais moderna de individuação, né, que é uma forma de tratar as pessoas não exatamente como sujeitos, mas como objetos, afinal, né, por mais que a gente use a noção de sujeito de direito, por exemplo, ele é um sujeito pelo direito, né, ele é sujeitado pelo direito. Então, me vem essa pergunta, assim, se não seria mais fácil ou, né, mais interessante a gente colocar uma crítica que fosse um pouco mais radical, claro, escapando da ingenuidade de achar que a gente pode simplesmente criar alguma coisa que seja fora dessa racionalidade moderna ou capitalista para poder operar na clínica em sentido amplo, né? E, por fim, acho que algo que se conecta com isso, eu também queria ouvir de vocês se... e eu volto para essa questão do incêndio, que Freud, mas principalmente Lacan, eles fazem muitos recursos para explicar coisas que eles não conseguem explicar, o que a clínica apresenta e não tinha boas definições, a narrativas, histórias, conceitos do passado. Então, o Freud ele vai para Édipo, por exemplo, o Lacan vai para Antígona, o Lacan vai para as místicas, o Lacan vai para os trovadores medievais, enfim, era o que ele tinha acesso. Está falando do conceito dele, um saber localizado, né? Altamente localizado, europeu. Mas a minha pergunta é, por que a gente não pode, né, também para refletir sobre as nossas situações clínicas, ou pensar, né, uma outra forma de sair de determinados impasses subjetivos, também se valendo de outras modalidades, por exemplo, né, de gestão de conflitos que hoje a gente chamaria de jurídicos, ou outras formas de pensar o que hoje a gente coloca como ciência, né? Será que buscando, como a gente faz na clínica um pouco, né, respostas no nosso passado, em formas diferentes da gente ter gerido historicamente, né, questões que aparecem para a gente sobre a forma do direito ou sobre a forma da ciência, a gente não encontraria perguntas melhores. Então, acho que é isso. Fiz esse arco, mas acho que é basicamente essas duas questões. Eu prefiro começar que minha memória é péssima. Pô, valeu pela questão, Pedro. Não, de fato, eu concordo muito com a tua leitura, né, com a leitura histórica, inclusive. A grande questão, né, tá nas relações entre o direito e o capitalismo. O Max Weber ele foi talvez o primeiro a fazer uma leitura. Não foi o primeiro foi o Marx, né? Mas ele faz uma leitura muito interessante a respeito das condições de nascimento do capitalismo moderno, que é justamente... Bom, ele coloca várias bases, né? A base econômica, a base da administração, mas ele coloca o direito também em um lugar, essa virada do direito absolutista para o direito racional, quer dizer, essa passagem em que você consegue burocratizar e escrever literalmente o direito, foi fundamental para que as relações de troca pudessem se estabelecer, de troca de exploração do trabalho, pudessem se estabelecer nos termos que se estabeleceram. E é justamente por esse caminho crítico, né, que a tradição marxista de crítica ao direito vai tomar para poder eleger aquilo que eles entendem como o ponto central da sustentação pela via do direito do capitalismo. E aquilo que foi eleito pelo Pascanes, né, que é o grande primeiro intelectual, assim, que vai trabalhar de uma maneira muito séria a questão jurídica pela perspectiva marxista,
é o sujeito de direitos. Ele entende o sujeito de direitos como fundamental no sentido dessa ilusão do sujeito liberal e livre para o estabelecimento de contratos que, no fundo, são impostos por um determinado sistema que, a partir do momento que distingue entre aquele que detém os meios de produção e aquele que vende a sua força de trabalho, já tem uma completa desigualdade de forças nesse estabelecimento contratual que a gente vê hoje com a precarização e a uberização, né? Continua com a mesmíssima ideologia desde o nascimento do direito. Que eu sou livre para o estabelecimento, eu escolho o quanto eu trabalho e, consequentemente, eu escolho quanto eu trabalho, como e qual vai ser o momento, né? Quanto maior essa ilusão de liberdade, maior é a exploração. Então, quer dizer, essa ideia de sujeito de direitos ela é muito complexa, porque, bom, em última instância, o único caminho possível para Pascanes é a abolição do sujeito de direitos e do direito capitalista. Então, que tudo que se cria cientificamente, ou pelo menos a ciência oficial, e é a ciência pela qual os operadores, a Heloísa provavelmente deve observar isso, que os operadores do direito atualizam cotidianamente, é do chamado de positivismo. O direito posto, o direito é quase que o correlato das chamadas ciências cognitivas, né? Que é você pegar uma determinada estrutura e simplesmente fazer acontecer. A estrutura está posta, você só faz acontecer. Você deixa a crítica de lado, completamente de lado, a crítica social. Então, se de fato eu entendi a pergunta, né? E esse pular o caminho, né? E poder resumir a questão, acho que passa para a gente conseguir chegar nessas críticas. Mas também é importante entender o funcionamento nas entranhas, né? Inclusive para a gente poder construir e melhor sustentar essa crítica. E como eu havia prometido, a outra parte do teu comentário eu esqueci. Eu só queria dizer que nós temos extintores aqui, viu? Nem todo mundo se traumatiza da mesma maneira. Eu queria saber como quem fica agorando as coisas se traumatiza, né, Paulo? Não, mas enfim. Pedro, cara, acho que essas perguntas elas são muito boas. São perguntas estratégicas, né, sobre a estratégia da coisa. E eu acho que tem um primeiro ponto que acho que é uma etapa necessária para a gente pensar isso, que é entender qual que é o efeito de uma inversão como essas, né? Eu acho que quando você fala, por exemplo, dessa ideia do sujeito, talvez como algo não tão individual como a gente costuma pensar. Por quê? Porque eu acho que eu entendo e eu acho que eu partilho com você a importância de que isso seja feito, mas acho que tem uma armadilha colocada aí, que é justamente a gente começar a pensar que se a gente faz essa inversão, a gente modifica a estrutura. E que é algo que seria a gente fazer essa inversão continuando exatamente na mesma racionalidade do indivíduo como produzindo essa transformação. Né? Acho que se a gente pensa, por exemplo, na história da ciência, né? Quer dizer, qual que é o grande mito fundador da ciência moderna? Né? É Galileu. Né? Quer dizer, por quê? Né? Porque ele jogou as bolinhas lá da Torre de Pisa? Não, até porque isso não é verdade, mas é porque ele ganhou da igreja. Né? Quer dizer, tem essa história. Né? Bom, ficou preso, não sei o quê, mas ganhou. Né? Quer dizer, o pensamento dele ganhou. Acontece que
não foi Galileu que ganhou, não foi só um cara, né? Eu acho que tem esse, que é um pouco o que o Foucault trabalha no que é um autor, né? Quer dizer, essa ideia de uma individualização, e que no final das contas o que a gente pode pensar é que tem nesse momento, né? E acho que talvez o Galileu seja um bom exemplo disso, que é de um conflito, né? E de uma transformação no modo de organização que vai se dar por um novo modo de organização que entende que é importante ter um certo ocultamento dos agentes do poder, né? Que é a própria ideia da burocratização, que depois vai ganhar força, responde a isso. Quer dizer, então, para além, né, acho que de toda a genialidade do Galileu ou dos outros físicos, ou enfim, tudo mais, né, quer dizer, ganhar da igreja era alguma coisa, e não é exatamente o Galileu que ganha da igreja, é o capitalismo que ganha da igreja, de algum modo. Então, tem algo que é fazer essa inversão implica também entender que, por mais que isso seja necessário e possa ajudar, né, isso não produz uma transformação em si, né? Quer dizer, isso é um passo, mas a transformação ela é a transformação dos meios de produção, no final das contas, né? Isso talvez ajude a gente a fazer alguma coisa nesse sentido, mas isso não resolve muito, né? Eu acho que foi um pouco o que eu fui formulando a partir do que você trouxe, e que acho que se liga, já vou, tá, sim senhora, e que acho que se liga à segunda pergunta também, que entra nesse sentido de, bom, é claro, né, pode ser muito interessante, muito estratégico a gente usar a nossa própria história para pensar, né? Mas isso pode ser feito a partir de um ponto de assimilação, de simplesmente usar a nossa história para continuar reproduzindo as coisas que já estão colocadas, né? Então, eu acho que são estratégias interessantes, talvez elas deem ênfase a coisas que convoquem, né, acho que o coletivo de uma outra maneira, né, mas também a gente tem que tomar esse cuidado com a capacidade, né, para trazer Deleuze e Guattari, né, quer dizer, a capacidade de assimilação e de devolver isso tudo enquanto mercadoria, né, acho que tem esse ponto, mas maneira, né, nas questões, acho que tem bastante coisa para discutir. Não, só que a segunda questão do Pedro, que eu acho que é importante marcar. Eu tinha esquecido a segunda questão, mas, bom, enfim. Acho que, primeiramente, a gente precisa voltar para a psicanálise e poder pensar a nossa produção de conhecimento, incluindo a dimensão de gênero e raça, de uma forma que até então não ocorreu da maneira que deveria ter ocorrido. Gênero, raça e a questão da colonialidade. Acho que isso aqui, assim, ponto de partida, saca? Inclusive, antes mesmo da... Não é antes, é junto. Mas o que eu estou falando é que talvez a questão a respeito de como a gente vai pensar isso nessas outras estruturas de campos com os quais a gente está se relacionando, né? Essa questão ela tem que vir no mínimo junto com a compreensão de que a gente precisa levar até as últimas consequências o atravessamento da questão de gênero e raça dentro da psicanálise de um jeito que a gente ainda não fez. Porque a gente está muito em débito com isso, eu acho que isso é um ponto. E poder voltar para quem já começou. Quando eu falo sobre também voltar à tradição, não estou falando que a gente tenha que voltar para Aristóteles, Deus me livre, não é essa questão, saca? Mas entender que há pesquisadoras. No campo do direito, a Sônia Altoé, a gente está pensando em uma pesquisadora que foi lá na universidade, produziu, e também em outros campos. Quando a gente fala de raça, a questão já foi colocada anteriormente. Então, a gente vai voltar para a Neuza, a gente vai voltar para o Fanon, e vai poder repensar a partir daí o que fizemos e quais as novas questões que precisam ser colocadas. Só para não passar, né, que senão fica nesse monte de autor europeu que... Não, é isso. Obrigada, Paulo Bueno. Obrigada, Paulo Bier. Então, gente, vamos tomar um café. Um bom dia para nós. Mas antes, recadinhos da Ellen. Oi, gente, bom dia.
Agora vocês já podem ir no Baruch, podem tomar café, água, comer pipoca, pão de queijo. Tá bom? Tem os famosos lanchinhos do Gerard também, já disponíveis para vocês. Podem ir em fila ou, né, devagarzinho, porque tem bastante gente. E é isso. A gente volta mais ou menos umas 11h30, 11h40 para cá, para iniciar a mesa da Vera. Aqui dentro pode comer também, então se vocês quiserem ir lá, pegar a comida de vocês, trazer para cá e comer aqui, pode. Tá bom? Bom lanche.